A maior batalha que você trava não acontece no trânsito, nem na mesa do trabalho, nem nas redes sociais. Ela começa antes, no silêncio do seu próprio pensamento, numa repetição de imagens e frases que corroem coragem e esperança. Às vezes vem como um sussurro: não adianta, você não é suficiente. E outras vezes grita em voz alta, em comparação com alguém que parece ter dado certo. Essa guerra interna é real, cansativa e velada, e tem roubado oportunidades de quem você poderia ser. Se você quer ficar até o fim e sair daqui com um passo prático, inscreva-se no canal, deixe o like e fique com a gente até o final. Há uma oração para entregar esses pensamentos ao Senhor. Agora, mantenha o foco. Eu vou falar com clareza sobre por que sua mente tem se rendido a mentiras, como a palavra de Deus quebra esse padrão e o que você pode começar a fazer já hoje. Quando a mente se torna campo de batalha, as causas costumam ser claras quando a gente para olhar. Palavras alheias plantadas como sementes amargas, feridas mal cicatrizadas que tornam o solo estéril, hábitos de comparação que vêm cedo, como sombras numa casa. Lembro de uma manhã em que você acordou com o cheiro do café queimado, a cidade ainda molhada pela chuva e uma nota amassada no bolso, talvez uma crítica que ouviu anos atrás que reapareceu como se nunca tivesse sido curada. No silêncio daquele quarto, a voz interior se apresentou em duas faces. Uma, a voz crítica que repetia o fracasso. Outra, uma voz pequena de esperança que mal conseguia falar. Você não vai conseguir, disse a crítica. E se eu tentar de novo? Respondeu a esperança, quase sem som. Esse diálogo é comum, é onde a batalha se trava. Há também fatores práticos, informação demais sem filtro, comparação acelerada pelas telas, exaustão física que faz a mente ceder ao menor sinal de dúvida. Psicologicamente, essas experiências criam circuitos, caminhos neurais que se reproduzem até parecerem a única estrada possível. Espiritualmente, promessas e imagens falsas se elevam a ídolos, uma promessa de aprovação do outro, a ilusão do controle total sobre tudo. Paulo escreve de forma que ressoa com força para esse problema que não devemos nos conformar com o padrão deste mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. Romanos 12:2. Renovação não é só mudança de estratégia, é substituição consciente do que você pensa pela verdade que Deus revela. As mentiras mais frequentes têm uma estrutura parecida. Chegam embaladas em generalizações, você sempre erra, em antecipações negativas, vai dar errado, melhor nem tentar, ou em julgamentos comparativos, ele é melhor do que você. Elas funcionam como ervas daninhas, tomam a luz do que é saudável e sufocam a semente da fé. A imagem é essa: você planta sonhos, mas o solo tem sido regado com medo e dúvida. Se você não trata o solo, a semente sufoca, e o campo fica parecendo um labirinto. Você anda em círculos procurando a saída, sem ver a parede que pode ser empurrada. Como agir então? Não é só força de vontade. Há atitudes práticas e espirituais que começam a romper o padrão. Identifique as mentiras com nome. Escreva as frases que vêm e coloque ao lado a verdade bíblica que confronta cada uma. Por exemplo, se a mensagem é "você não é suficiente", escreva ao lado "sou obra de Deus, criado com propósito", e lembre-se de promessas que falam do valor dado por Deus. Faça do hábito de lembrar das verdades algo concreto. Memorize versículos curtos, releia uma passagem que fortaleça a sua mente pela manhã e à noite. Versículos como "não se amoldem", Romanos 12:2, ou a lembrança de que a fé é poderosa, Marcos 9:23, não são fórmulas mágicas, mas são âncoras de pensamento. Pratique a substituição. Quando a velha frase vier, substitua imediatamente por uma declaração afirmativa. Não espere sentir-se corajoso para falar a verdade. Diga, mesmo que a voz trema. Cuide do corpo e do sono. A fadiga amplifica a voz do crítico. Comer, descansar e exercitar-se são atos espirituais porque tornam a mente menos vulnerável. Cerque-se de pessoas que falam vida. Palavra dura repetida forma padrão. Busque companhia que invoque verdade e esperança, não simplesmente aplauso. Se a ansiedade ou a tristeza forem profundas e constantes, procure ajuda profissional. Buscar Deus e buscar ajuda clínica podem e devem caminhar juntos. Não é fraqueza pedir apoio, é sabedoria. Deixe-me colocar isso em imagens. Imagine sua mente como um campo.
As palavras que você ouve, os hábitos e as emoções são chuva, sol e ervas daninhas. Algumas chuvas são abençoadas, outras são tóxicas. Nossa tarefa diária é arar o solo com a verdade, plantar as sementes certas, declarações bíblicas, práticas de gratidão, gestos concretos e regar com rotina. Não é um projeto de um dia, é cuidado fiel. Há vitórias pequenas todos os dias, uma decisão de não responder à crítica interna, um passo tímido para um novo projeto, uma conversa honesta com alguém que ama você. Cada vitória é luz que empurra a sombra. Agora, se você sentir que está pronto para entregar isso a Deus, vamos fazer uma oração de entrega e renovação. Respire fundo e faça seu coração se abrir. Nós nos colocamos diante do Senhor com honestidade, reconhecendo as mentiras e pedindo mudança. Senhor, nós nos achegamos a Ti agora, reconhecendo que nossas mentes têm sido palco de batalhas que não conseguimos vencer sozinhos. Perdoa as vezes em que permitimos que palavras venenosas se instalassem como verdades. Confessamos que em muitos momentos aceitamos menos do que aquilo que Tu nos deste por direito, identidade, propósito e valor. Renova nossa mente, Pai. Vem com a Tua luz onde há trevas de dúvida. Troca, Senhor, as imagens que nos roubam paz por Tuas promessas que nos sustentam. Dá-nos a graça de distinguir a mentira da verdade e a verdade. Coragem de dizer com a boca aquilo que o Teu Espírito diz ao nosso coração. Nós pedimos que Tu disfarças correntes de comparação, que mostres as sementes de esperança que ainda dormem no solo da nossa vida. Ensina-nos a plantar outra vez, a cuidar com constância, a regar com oração e com atitude simples. Sustenta os que sofrem com ansiedade e cansaço. Dá direção para que procurem ajuda quando necessário e mostre instrumentos, irmãos, profissionais, ministérios que caminhem conosco. Senhor, declara sobre nós aquilo que é a Tua vontade, pensamentos de paz, propósito e esperança. Faz com que a fé cresça em ações e que as ações sejam fertilizadas pela Tua verdade. Em meio às dúvidas, dá-nos a convicção de que não caminhamos sozinhos. No meio do labirinto, confirma que Tu és a saída. Nós entregamos agora todos os pontos de desistência, todas as vozes que nos dizem não, e pedimos que Tu as substituas por vozes que nos digam: tenta outra vez, levanta e eu estou contigo. Fortalece a nossa fé para que possamos declarar aquilo que é verdadeiro, mesmo quando o sentimento nos diz o contrário. Concede-nos paz para descansar no Teu cuidado, coragem para agir e perseverança para renovar a mente dia a dia. Em Tua misericórdia, seja feita a transformação que precisamos, não por nossa força, mas por Teu Espírito que opera em nós. Amém. Fique aí alguns segundos em silêncio, permitindo que essa entrega se firme no coração. Quando se sentir pronto, volte a abrir os olhos e sinta o peso que pode ter saído, ainda que aos poucos. Se, ao ouvir essa oração, algo específico tocou você, guarde essa palavra e anote uma declaração para repetir hoje. Uma frase simples que reflita a verdade que você quer plantar no seu campo mental. Eu volto a falar com você em seguida, com orientações práticas e passos que pode tomar nas próximas 24 horas. Ótimo! Vamos transformar a entrega que você acabou de fazer em um plano prático e tático, algo que você possa efetivamente aplicar nas próximas 24 horas. Não é promessa de cura instantânea, é um roteiro de pequenos atos que empurram a verdade para dentro do seu dia até que comece a ocupar o lugar das mentiras. Antes de começar, pegue papel e caneta ou abra uma nota no celular. Escolha uma declaração curta que você escreveu quando permaneceu em silêncio há pouco. Essa será a sua âncora. Manhã, plantar com intenção, 30 a 60 minutos. Ao acordar, não mergulhe nas mensagens, redes ou notícias. Respire 3 vezes profundamente antes de sair da cama. 3 respirações lentas para ligar o corpo. Faça algo físico por 5 a 10 minutos. Alongar, caminhar em volta do quarteirão, tomar água. Movimento reduz a potência da ansiedade. Leia ou recite uma declaração bíblica ou afirmativa escolhida. Diga em voz alta 2 vezes. Por exemplo, sou amado, tenho propósito, posso tentar novamente. Use suas palavras. Repita lentamente, permitindo que cada palavra toque o corpo. Olhe o seu campo. Coloque um bilhete onde você o veja, no espelho, na mesa, na geladeira, com a declaração-chave. É um lembrete para o dia. Manhã.
Ação pequena com coragem, 10, 20 minutos. Faça uma pequena ação que desafie a voz crítica, algo tangível e com baixo risco. Enviar uma mensagem curta a alguém, escrever 50 palavras sobre um projeto, fazer uma ligação curta. O objetivo é experimentar que você pode agir apesar do medo. Ao sentir a voz, pare. Use o procedimento simples. 1. Nomeie. Isto é ansiedade/culpa comparação. 2. Respire. 4 segundos inala, 4 segundos segura, 4 segundos exala, ou box breathing. 3. Substitua. Diga a sua declaração âncora em voz alta. 4. Faça um pequeno passo. Pressione enviar, escreva uma frase, levante-se. Meio-dia. Checagem e ajuste. 5, 15 minutos. Faça um check-in prático às 12 horas. Olhe para sua lista de vitória do dia. Pode começar com 3 itens simples. Fiz X, falei Y, cuidei de Z. Registre algo, um parágrafo curto sobre o que veio e o que funcionou. Se a voz foi forte, descreva-a em uma linha. Hoje, eu ouvi que não sou suficiente e respondi com: alimente-se bem. Comer em atenção, sem distração digital, é cuidado espiritual, porque acalma o corpo. Tarde. Treinar a mente pelo hábito, 20, 40 minutos no total. Exercício do palco. Escolha um pensamento repetitivo que rouba energia. Escreva-o. Depois, ao lado, escreva uma frase que o contradiz, curta e factual. Pensamento. Ninguém se importa com o que eu faço. Declaração. Há pessoas que se importam e minha contribuição tem valor. Leia essa segunda frase alto 3 vezes, com intenção. Faça uma ação criativa de 10 minutos, rabiscar, tocar um instrumento, cozinhar algo simples. Criatividade reconecta você ao sentimento de competência. Fim de tarde, exposição gentil, 10, 30 minutos. Programe um mini desafio que toque a velha ferida, mas em escala segura. Pode ser compartilhar algo pequeno com um amigo, apresentar a ideia por 3 minutos a um colega ou simplesmente postar uma frase honesta. O objetivo é criar evidências. Eu consigo. Se a ansiedade sobe, volte ao ritual de respiração e rotulação. Se sentir que é demais, recue e procure um apoio, mensagem curta para um amigo confiável ou um breve contato com seu grupo de fé. Noite. Colher e reafirmar. 20, 30 minutos. Faça uma revisão em 3 colunas. O que aconteceu, fatos, como reagiu, ações e a verdade que quer plantar, declaração. Liste 3 vitórias, por menores que pareçam. Vitória é um antídoto poderoso para a narrativa derrotista. Prepare o sono. Desligue telas 30 a 60 minutos antes, leia algo leve ou medite com uma passagem curta. Diga uma oração de entrega. Repita a declaração que escolheu e entregue a preocupação ao Senhor. Ferramentas práticas que você pode usar agora. Caixa de evidências. Um arquivo digital ou físico onde você guarda provas de vitória. Prints de mensagens, e-mails de agradecimento, fotos de trabalhos concluídos, recados. Recados e repetições não intencionais. No final do dia, olhe esses recados com cuidado. Se fizer, guarde-os em uma caixa. Palavras de lutador. No seu combate, seja final de cada palavra. Palavras imortais. Palavras mesquinhas. Carinhosos. Sempre que a voz disser, você não serve, abra essa caixa. Cartões de ancoragem. Crie 3 a 5 cartões com frases curtas, máximo 8 palavras. Exemplos. Sou obra em progresso, não perfeito agora. Minha identidade não é a crítica. Hoje eu escolho um passo, mesmo que pequeno. Script rápido para intrusão. Obrigado, pensamento. Vejo você. Agora escolho isto. Declaração. Diga com voz firme e continue sua tarefa. Como falar sobre isso com alguém? Contato de confiança. Seja específico. Hoje estou lutando com pensamentos de não valer nada. Preciso de 10 minutos para ouvir, só para me sentir visto. Pessoas costumam querer ajudar, mas precisam de instruções concretas. Combine um microacordo. Se eu te disser X, você me lembra isto? Por exemplo, se eu disser não consigo, você pode me lembrar, lembra da vez que? Se a mente te boicota no trabalho ou em público, técnica dos 2 passos. 1. Interno. Rotule o pensamento. Não é uma ordem, é um evento mental. 2. Externo.
Execute um comportamento observável: beber água, mexer na cadeira, escrever uma frase no bloco. A ação interrompe a ruminação e cria um novo padrão. Quando houver recaída, porque haverá, planeje uma resposta sem julgamento. Recaída não apaga progresso. Tenha um plano de contato, nome de 2 amigos, um pastor/mentor e um profissional de saúde mental para ligar se necessário. Aprenda com gentileza. Anote o que desencadeou, como reagiu, o que funcionou e o que ficará diferente da próxima vez. Pequenas práticas espirituais para ancorar a verdade. Leituras curtas. Escolha 3 versículos ou textos que trabalham identidade, valor e coragem. Não precisa ler muitos, escolha poucos e os memorize. Música. Monte uma playlist de 6 a 8 músicas que ajudem a lembrar quem Deus é e quem você é nele. Use-a quando a voz crítica aparecer. Serviço. Encontre uma pequena oportunidade de servir. Mensagem de encorajamento, ajudar alguém por 10 minutos. Servir realinha o coração para além de si mesmo. Exemplos de declarações para repetir, curtas e fáceis de lembrar. Eu sou amado e aceito. Tenho valor hoje e amanhã. Minhas falhas não me definem. Sou capaz de tentar de novo. Deus caminha comigo neste caminho. Rotina de 60 segundos para momentos de crise. 1. Pare e respire. 4 inala, 4 segura, 6 exala. 2. Nomeie. Isto é medo, culpa, ansiedade. 3. Diga a declaração âncora em voz alta. 4. Faça uma ação. Caminhar 60 passos, beber água, lavar o rosto. 5. Registre em uma palavra como se sente agora. Aliviado, ainda tenso, contigo. Recursos e limites. Se os pensamentos são frequentes, persistentes ou vêm com isolamento, ideias suicidas ou perda funcional, procure um profissional com urgência. Pedir ajuda médica é um sinal de sabedoria, não derrota. Terapia, grupos de apoio e, quando apropriado, medicação prescrita podem trabalhar junto com a fé. União entre cuidado clínico e vida espiritual é muitas vezes o caminho mais seguro. Agenda prática para as próximas 24 horas, um esqueleto rápido que você pode adaptar. Manhã, respirar, mais declaração, mais ação pequena de coragem. Meio-dia, check-in rápido, mais registro de uma vitória. Tarde, exercício de reescrita de pensamento, mais microdesafio. Noite, revisar 3 vitórias, oração de entrega, preparo para o sono. Palavras finais para agora. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O que muda é a repetição de coisas pequenas e intencionais. Declarações que substituem mentiras, ações que reconstroem confiança, relacionamentos que lembram quem você é. Cada passo é plantação, e plantação leva tempo, mas também rende fruto. Amanhã, quando olhar para trás, poderá ver sinais, menos ruminação, uma ação concluída, uma conversa sincera. Guarde essas pequenas provas. Se preferir, escreva agora, neste instante, uma declaração que você poderá dizer nas próximas horas. Faça-a curta. Escreva em 3 lugares onde você vai olhar hoje. Quando a voz insistir, leia alto. Que esse dia seja de plantio fiel. E quando a noite chegar, reconheça o que foi conquistado, mesmo que pequeno. Você está sendo renovado em gestos, repetições e verdade. Eu sigo com você em mais orientações práticas adiante. Agora, uma proposta prática. Um plano de 7 dias para deslocar a voz crítica do centro e transformar hábitos em alicerce. Dia 1. Identificar e ancorar. Escolha uma declaração âncora, curta, no presente. Repita ao acordar e antes de dormir. Escreva em um bilhete e cole num lugar visível. Dia 2. Reescrita de pensamentos. Quando surgir uma autocrítica, aplique a técnica dos 3 ajustes. Rotular, questionar a evidência, substituir por uma afirmação verdadeira e gentil. Anote uma situação em que fez isso. Dia 3. Microcoragem. Estabeleça um microdesafio. Falar num grupo, enviar uma mensagem difícil, tentar algo novo por 10 minutos. Depois, registre uma vitória, por menor que seja. Dia 4. Rede de suporte. Faça contato com a pessoa escolhida no seu plano de contato. Diga com clareza o que precisa. Escuta curta, lembrete de verdade, oração junto. Combine um sinal ou frase para que ela saiba como responder. Dia 5. Rotina de sono e despedida do dia.
Crie um ritual noturno, uma leitura curta, respiração 4-4-6, 3 coisas pequenas que indicam progresso. Antes de dormir, entregue as questões a Deus em voz curta. Senhor, guardo isto contigo. Dia 6. Serviço pequeno. Ofereça 10 minutos de encorajamento a alguém, uma mensagem, um elogio sincero, uma ajuda prática. Observe como o ato de servir muda o foco interno. Dia 7. Revisão com gentileza. Revise o que funcionou e o que precisa de ajuste. Planeje a próxima semana com base nisso. Celebre um progresso com algo simples, uma caminhada, uma música da sua playlist, um momento de silêncio. Sugestões rápidas para quando a dúvida voltar durante o dia. Use o sinal de parada físico, uma caneca na mão, um copo de água, os pés firmes no chão 3 vezes. Faça a pergunta bússola. Isto é verdade? Vai me ajudar a caminhar hoje? Se a resposta for não, devolva o pensamento e escolha uma ação. Um roteiro de fala curta para pedir ajuda. Estou tendo pensamentos que me diminuem. Posso te pedir 5 minutos para me ouvir e, se eu desabar, me lembrar do que eu sou em Deus? Se a pessoa topar, combine o que ela pode dizer. Lembra da vez em que você foi forte naquele dia. Evite conselhos vagos. Leitura e música como instrumentos de transformação. Memorize 2 versículos e os diga ao longo do dia. Tenha a playlist pronta para momentos de crise, deixe tocar enquanto faz uma ação simples. Pequeno exercício de encerramento. 2 minutos. 1. Respire 4 vezes lentas. 2. Diga a declaração âncora em voz alta. 3. Faça um gesto, colocar a mão no peito, caminhar alguns passos, beber água. 4. Nomeie em uma palavra como está agora. O caminho não é linear, você vai tropeçar. Quando isso acontecer, volte ao plano com gentileza, recupere a declaração, repita a rotina de 60 segundos, ligue para um amigo ou escreva uma linha no seu caderno. Cada retomada é progresso. Se quiser, agora mesmo escreva a sua declaração curta. Coloque em 3 lugares onde você haverá hoje. Ao colocar isso no papel, você fez o primeiro pequeno passo de plantação. Que a repetição de gestos simples e a lembrança contínua da sua identidade sejam o solo onde cresce a confiança. Eu sigo com você enquanto caminha. Depois do plano de 7 dias, o próximo desafio é transformar esses atos pontuais em cordas firmes que seguram você quando o vento sopra. Para isso, 2 linhas mestras: simplificar e ligar. Simplificar. Mantenha poucas práticas que você realmente cumpra. Não é sobre muitas técnicas, é sobre poucas rotinas que se tornem automáticas. Escolha até 3 gestos diários, declaração âncora, 60 segundos de rotina e uma anotação rápida à noite. Mais do que isso, aumenta a chance de abandonar. Use sinais físicos pequenos para ancorar a prática. Um post-it na porta, a caneca que você segura ao tomar um café, uma pequena pulseira que você toca 2 vezes ao lembrar da afirmação. Reduza o tempo. Se 15 minutos parecem demais, faça 5. O importante é a constância. Ligar. Associe a nova prática a algo já existente na sua rotina. Ao escovar os dentes, repita a declaração âncora. Ao preparar a bebida, respire 4-4-6 e lembre uma vitória recente. Ao desligar a luz, diga em voz baixa 3 coisas pequenas que deram certo no dia. Como manter a motivação quando a voz crítica aumenta? 1. Rotina de verificação rápida, 1 minuto. Pare. Respire. Pergunte: isto é verdade agora? Isto me ajuda a caminhar hoje? Se a resposta for não, devolva e execute uma microação. Levantar, beber água, andar pela casa 3 passos. 2. Registro de evidências. 30 segundos, uma vez ao dia. No fim do dia, escreva uma linha. Hoje eu, completando com um fato concreto. Enviei a mensagem, falei com alguém, terminei uma tarefa. Guarde o bilhete. 3. Reforço social. Compartilhe sua declaração com uma pessoa de confiança. Peça que ela, de vez em quando, mande uma palavra de lembrança. Combinem um sinal curto. O papel da compaixão na mudança. Tratar a si mesmo como cuidaria de alguém querido não é luxo, é método. Quando falhar, antecipe uma resposta compassiva. Tudo bem, respire. O que posso fazer agora que honre quem eu sou? Evite a pergunta por que eu sempre estrago e substitua por o que preciso agora para me recompor. Essa mudança de linguagem diminui a ruminação e abre espaço para a ação. Práticas espirituais que sustentam a transformação. Versículos de combate. Escolha 2 versos curtos que falem de identidade ou presença. Diga-os pela manhã e antes de dormir. Frases simples se enraizam com mais força.
Oração curta de entrega. Transforme a rotina noturna em um gesto de entrega. Não precisa ser longa, basta 3 frases: agradecer, entregar, confiar. Memória de graça. Toda vez que a crítica surgir, lembre uma evidência de graça recebida, um perdão, um gesto de bondade, uma porta que se abriu. Convertê-las em imagens breves ajuda a substituir narrativas de culpa. Estratégias para semanas difíceis. Reduza o alvo. Volte aos micropassos de 60 segundos. Manter algo pequeno é melhor do que desistir por exigir demais. Planeje uma semana de recuperação. Escolha 3 ações restauradoras: sono regular, uma conversa com um amigo, 15 minutos de ar livre, e trate-as como prioridade. Use o ciclo das estações. Em épocas de maior demanda emocional, permita-se adaptar as práticas sem culpa. Ferramentas práticas para medir progresso sem se prender a números. Colete sinais. Menos ruminação ao adormecer, uma atitude gentil consigo mesmo, uma conversa que não terminou em recriminação. Anote 3 sinais por semana. Eles são indicadores reais de mudança. Mantenha um pote de pequenas vitórias. Pedaços de papel com coisas que você fez bem. Quando a voz ficar mais alta, abra o pote. Um exercício curto agora, 5 minutos. 1. Sente-se com os pés no chão. Respire 3 vezes profundas. 2. Traga à mente um momento recente em que você agiu com coragem ou cuidado. Deixe a imagem surgir por 30 segundos. 3. Diga a sua declaração âncora em voz alta 2 vezes. 4. Escreva em uma linha o nome desse momento e coloque num lugar visível. Como falar com outras pessoas sobre isso? Seja direto e breve. Tenho trabalhado para reduzir uma voz crítica. Se eu sumir em silêncio, você pode me perguntar como estou. Combine respostas concretas. Se eu ficar mal, diga: lembra daquela vez que? Dar ferramentas aos outros os torna aliados práticos. Quando procurar ajuda profissional? Busque apoio profissional se os pensamentos o impedem de viver. Quando há sofrimento intenso, isolamento prolongado, alterações no sono e apetite persistentes ou risco de dano. Profissionais são parte do caminho, não sinal de fracasso. Rituais que ajudam a ancorar identidade. Ritual da manhã, 3 minutos. Ao acordar, respire, diga a declaração âncora e escolha uma palavra para o dia: clara, presente, capaz. Ritual da noite, 2, 3 minutos. Respire, nomeie 3 pequenas vitórias. Entregue as questões ao Senhor em voz curta. Senhor, guardo isto contigo. Termine com um gesto simples: mãos no peito, água no copo. Ritual de transição, 30 segundos. Entre trabalho e descanso, caminhe 5 passos enquanto repete a declaração. Pequenas promessas e como cumpri-las. Faça promessas reduzidas. Vou checar meus pensamentos 2 vezes por dia. Anote a promessa e revise semanalmente. Se quebrar, escreva um parágrafo curto explicando o que aconteceu e o que fará diferente amanhã. A clareza pertence à compaixão prática. Uma breve oração de reforço. Se preferir, repita-a agora. Senhor, ajuda-me a lembrar quem sou quando a voz se faz mais alta. Dá-me coragem para pequenos passos e graça para recomeçar. Guarda minhas palavras de vida e ajuda-me a ver as provas de tua presença. Amém. Palavras finais por hora. A mudança que você busca é feita de repetições, mas também de escolhas conscientes para cuidar de si. A cada manhã, escolha a gentileza. A cada noite, reconheça a evidência. E quando a dúvida voltar, volte também você, com um gesto pequeno, uma declaração curta, um passo evidente. Se quiser, agora, escreva uma nova declaração curta. Coloque-a em 3 lugares e faça o exercício de 5 minutos. Não espere o momento perfeito. Comece com o próximo gesto que está à sua mão. Eu sigo com você, guiando passos e lembrando da força que já existe em você.